Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Memórias de um Suicida, pela médium Ivone Pereira, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Estamos na nossa 58ª live e, de antemão, já peço perdão aos amigos pela demora em gravar mais um novo episódio. Vamos continuar então o estudo de onde paramos. Na última live víamos o diálogo de Camilo Castelo Branco e seus companheiros com Jerônimo, também suicida que havia acompanhado a trajetória de todos antes de programar a sua nova reencarnação. Ele, que irá retornar ao mundo físico, conversava então com Camilo e seus companheiros sobre os desafios dessa nova existência. Nós já acompanhamos todo o trajeto de Camilo e os demais pelas diversas seções da colônia em que trabalham a Legião dos Servos de Maria, os legionários servos de Maria. E, após as experiências individuais de cada um deles, retornaram à colônia e se encontraram com Jerônimo, que informou que está retornando à Terra para vivenciar tudo aquilo que desperdiçou com o suicídio, bem como todos os que também assim agiram deverão retornar. Já aprendemos na obra que o suicida precisa voltar ao corpo físico, cercado das problemáticas que viveu antes da decisão terrível de sair prematuramente do plano físico, além de outros desafios proporcionados pelo ato que infringiu a lei divina e desconsiderou a dádiva que é receber um corpo físico sem qualquer tipo de enfermidade ou limitação. Já sabemos que Jerônimo retornará passando pelas mesmas dificuldades, ou seja, será rico novamente e perderá essa fortuna, assim como perdeu na última existência e não teve a fibra moral necessária para prosseguir, optando pelo suicídio. Então ele deverá retornar ao plano físico, passando pela mesma experiência, a perda dos valores monetários, a perda da fortuna e numa situação pior, porque não constituirá família, não terá mulher e filhos, apesar de ter essa oportunidade na última existência e desconsiderado eles com o suicídio. Portanto, retornará à Terra sem família, se predispondo a acolher os órfãos. Essa é uma informação interessante, porque vemos que Jerônimo, arrependido, propôs a Maria Santíssima retornar ao plano físico e se dedicar aos abandonados, da mesma forma que ele abandonou a sua família quando optou pelo suicídio. Retornará então com a perda da fortuna e sem os familiares, se dedicando exclusivamente aos órfãos. Nesse momento da obra, quando Jerônimo informa isso tudo e reflete sobre esses novos desafios com seus amigos, Camilo Castelo Branco, então, com sua usual ausência de critério, com seu usual ausência de critério, no mesmo sentido que ele próprio diz sobre ele mesmo, pergunta: mas e se Jerônimo falhar? E se Jerônimo descurar-se dessas promessas feitas antes de reencarnar? O que acontecerá? E aí nós vimos a resposta do guia do Jerônimo, do auxiliar do Jerônimo, que estava justamente ajudando ele nesse processo. A consciência de Jerônimo ficará inquieta e mais tarde, quando ele retornar ao plano espiritual, estará envergonhado. Essa situação, inclusive, é muito comum de ocorrer. Nós todos nos comprometemos com a espiritualidade e muitos de nós falhamos, esquecemos dos compromissos assumidos e assim perdemos muito tempo na Terra com questões pequenas,
com mesquinharia, com afazeres e outros serviços inúteis ao nosso aprimoramento espiritual. E aí, quando retornamos ao plano espiritual, nos arrependemos do tempo perdido. Essa mensagem é uma mensagem muito presente naqueles que retornam através da mediunidade para contar sobre a vida espiritual. Muitos trazem esse arrependimento. Portanto, a resposta do guia foi no mesmo sentido. Se Jerônimo falhar, retornará à espiritualidade envergonhado por não ter cumprido com a sua palavra, compreendendo que precisará cumpri-la numa nova existência, numa nova migração terrena. E aí eu lembro de ter comentado sobre a misericórdia divina que permite que nós retornemos quantas vezes necessário para cumprirmos o que prometemos. Lembrando sempre que a cada oportunidade perdida, mais difícil se torna uma nova existência. Primeiro porque precisamos aguardar uma oportunidade nova, que pode demorar, e segundo que renascemos em situações mais difíceis do que a última existência em que desperdiçamos. Por isso, a nova migração terrena deve ser evitada o máximo possível, já que nós precisamos aproveitar todo o tempo aqui para justamente realizar os nossos compromissos. Então, o guia responde que ele retornará envergonhado e precisará reencarnar. Só que ele espera que isso não aconteça no caso do Jerônimo, porque ele tem o principal fator, a boa vontade, a ternura pelo órfão abandonado. E isso, então, essa característica do Jerônimo dava forças para ele não falhar. E a espiritualidade confiava nesse aspecto dele para que ele cumprisse o prometido. Fez-se então um silêncio rápido e Belarmino, que nós já conhecemos, levantou o olhar interessado para o futuro capitalista do porto, porque ele retornaria com a fortuna e já sabemos que ele iria perdê-la, e perguntou de forma afetuosa: que notícias darás aos amigos da tua Margaridinha? Transportou-se sempre para o Brasil? E Albino continua na prisão? Sua Majestade interessou-se por ele realmente? Vejam que Belarmino faz perguntas sobre os filhos de Jerônimo. O que foi feito deles? Onde estariam? Margaridinha e Albino. Ah, sim, respondeu então Jerônimo, o pai suicida, como se houvesse vibrado acordes pungentes nas mais sensíveis cordas do seu coração. Estava mesmo para vos participar alvíceras, dar notícias dos seus filhos. Nunca mais pude visitá-los, como sabeis, por não me permitir a situação moral apaixonada, capaz de muitas indiscrições. Nós já acompanhamos a visita de Jerônimo ao plano físico e sabemos que a experiência não foi boa. Ele teimou em retornar ao plano físico, apesar da orientação do Teócrito, diretor do hospital, pedindo a ele que não voltasse, e ele teimosamente retornou, presenciando então seus filhos e sua esposa numa situação muito delicada, o que causou inclusive a separação do Jerônimo do seu grupo e o direcionamento dele para a internação, o isolamento. Então, desde aquela última visita, ele não mais pôde visitá-los. A sua situação moral apaixonada impossibilitou essas visitas, porque ele acabava prejudicando, com sua presença, a situação dos seus parentes. Porém, disse Jerônimo, estou seguramente informado de que Margaridinha, chegando ao Brasil, casou-se com um compatriota, homem honesto, probo, que lhe ofertou afeição leal e um nome honrado. Então, apesar de não visitar sua filha, ele recebeu informações dela. Havia casado com um homem digno no Brasil.
pois lembrem-se que Margaridinha foi trabalhar para uma família no Brasil. E aí então casou-se com um homem honrado. Louvado seja Deus! Que bem faz a minha alma o dar-vos esta notícia. Ele estava feliz em dar a notícia aos amigos sobre o destino de sua filha caçula querida, Margarida, carinhosamente chamada de Margaridinha. Quanto a Albino, ele é comerciante, embora modesto, em Lourenço Marques. Corresponde-se assiduamente com seu amigo Fernando. Lembremos que Albino estava preso e Fernando, um médium português, aconselhou o Albino sobre sua situação, sobre sua conversão e ajudou ele a sair daquela situação. Vemos então que Albino está trabalhando, é comerciante e corresponde-se com Fernando, seu amigo, médium, que conhecemos também, que continua aconselhando ele de forma honrada, que envidou todos os esforços para favorecer o destino de Albino, para que ele vivesse honestamente quando deixasse a prisão. Instruiu ele ainda na ciência dos espíritos, em que ele é fiel adepto. Então vemos aí Albino convertido ao espiritismo por influência de Fernando. Albino casou-se também, há pouco mais de um ano, com uma bonita morena portuguesa africana e agora é pai de 2 lindas gêmeas recém-nascidas. Então vejam que o destino dos filhos de Jerônimo é um destino feliz, é um destino que lhes permitem continuar o seu progresso, apesar do seu pai, Jerônimo, ter causado tanto sofrimento a eles. Eles haviam sido resgatados, lembrem-se, após intensas súplicas de Jerônimo, que orava todos os dias com um grupo específico a Maria Santíssima, a fim de que ela auxiliasse no resgate dos seus filhos. E nós lembramos aqui que ela atendeu esse pedido. Após as súplicas, orações sinceras de Jerônimo e outros companheiros, Maria atendeu e resgatou Margaridinha e Albino. E agora era a chance de Jerônimo retornar à Terra e também prosseguir com a sua evolução. Então, a resposta vem a Jerônimo. Tu os vês de certo, ó Jerônimo, se bem os não visites? Perguntou Camilo. Camilo então pergunta se ele via seus filhos apesar de não visitá-los, partilhando então essa saudade que transparecia das expressões de Jerônimo. Ele responde: sim, amigo Botelho, que nós sabemos aqui que o Botelho é um nome fictício criado por Ivone Pereira, que na verdade é Camilo Castelo Branco e não Botelho. Sim, vejo-os por meio dos aparelhos do irmão Santarém, que é o seu guia. E é como se os visse de bem perto, com eles falasse, pois isso me é permitido. Então vejam a tecnologia existente, a possibilidade do espírito ver os encarnados através de um aparelho presente lá no mundo dos espíritos. E é como se estivesse falando perto deles. Quanto a Zulmira, cúmplice infeliz dos meus desatinos, a ex-esposa de Jerônimo, termina a sua desgraçada vida, sua vida sofrida, amparada pelas 2 filhas mais velhas, as quais não se negaram a socorrê-la. Então as 2 filhas não deixaram de socorrer a sua mãe, ex-mulher de Jerônimo, quando ela as procurou. Ela havia tentado interceptar a ida de Margarida para o Brasil sem o conseguir. Então a mãe de Margaridinha tentou impedir que a filha fosse para o Brasil, pretendendo ainda explorá-la, como nós vimos como ela fazia quando estava junto da filha. Mas ela, pobre Zulmira, que amava tanto a Margaridinha, não conseguiu impedi-la. Jerônimo então lamenta: fui o responsável por suas quedas, também a ela devo reparações, que mais tarde proverei com o favor do céu. E aqui vale o destaque novamente de que Deus possibilita que nós
espíritos que falhamos, voltemos para reparar. E o suicida precisa reparar tanto o mal feito a si próprio quanto aos seus familiares e àqueles que também decepcionou na vida física. No caso de Jerônimo, por exemplo, nós já vimos que ele havia falhado com ele próprio, com sua família, mas também com os credores da sua empresa, já que ele faliu a empresa por conta dos seus desatinos e isso também causou prejuízos a eles. Ele deveria reparar, portanto, todas as pessoas em que ele causou algum tipo de prejuízo. E isso acontece com todos nós. Todas as pessoas que nós prejudicamos, conscientemente ou não, precisam receber a reparação devida. É assim que dita a lei divina. Jerônimo pede, então, que um dia possa também reparar o mal feito à sua ex-mulher Zulmira. Camilo, então, informa que 2 dias depois, Roberto de Canalejas, que é um dos médicos que auxiliam os suicidas, voltou a visitá-los, de posse de um convite do irmão Teócrito, que nós sabemos ser o diretor da colônia, o diretor do hospital em que fica situado na colônia Maria de Nazaré. Eles estavam sendo convidados, então, pelo diretor do hospital a uma reunião solene. Tratava-se, dizia o Roberto, de uma cerimônia de despedida, durante a qual Camilo e seus companheiros seriam desligados da tutela do departamento e considerados habilitados para outros carreiros em busca das reparações para os serviços do progresso. Então nós vamos acompanhar a despedida de Camilo e seus companheiros do hospital, deixando de ser, portanto, pacientes tutelados para seguirem com suas vidas, com suas existências futuras. Nós já sabemos também que todos os que estão vinculados ao hospital prosseguem sendo auxiliados nas suas encarnações. O desligamento, portanto, seria formal, através da alteração da sua condição, mas, certamente, eles continuariam a ser envolvidos e protegidos pela legião dos servos de Maria. Camilo informa que dos bairros anexos aos hospitais seguiriam antigos tutelados a assistirem ao importante conclave. Então, dos bairros que faziam vizinhança aí aos hospitais, também seguiriam tutelados, interessando profundamente a todos aquela reunião. Como será fácil entrever, a movimentação era intensa, porque eram muitos os convidados, né? Nesse crepúsculo em que todas as dependências do grande departamento enviavam contingentes de espíritos considerados aptos ou necessitados dos prélios terríveis da renovação carnal expiatória. Então a movimentação era intensa justamente porque muitos retornariam à Terra, às batalhas aqui no plano físico, para renovar a sua existência, devido ao crime da maior infração da criatura à face do seu Criador, que é o suicídio. Mais uma vez a obra destaca a gravidade do suicídio e que todos que o cometerem precisam voltar à carne a fim de restabelecerem a tranquilidade da sua consciência e repararem todo o mal que fizeram. Porque a visão de muitos aqui na Terra é que o suicida é apenas um coitado, alguém que sofreu e que por isso precisa de amparo. Certamente precisa, mas não podemos esquecer das responsabilidades também aplicáveis aos suicidas por conta desse ato. Trata-se, sim, de alguém que precisa de auxílio, mas também precisa arrepender-se e reparar o mal feito. Isso é da lei. Não há nenhuma falta de caridade por estudar essa necessidade dos suicidas, já que o suicídio é de fato um crime dos mais graves, se não o mais grave, perante a lei divina. Camilo então diz que pela primeira vez penetrava a sede do departamento, onde Teócrito mantinha os gabinetes de direção e trabalhos que lhe eram próprios.
foram surpreendidos pela majestosa estruturação interior dessa sede. Camilo visitava então pela primeira vez os compartimentos direcionados à direção, departamentos que pertenciam então ao comando, à administração do hospital. Se espantaram com os detalhes da estrutura que se apresentava, como os demais, um estilo português clássico, de grande beleza e sobriedade de linhas. Não se esqueçam que essa colônia fica situada na Europa, acima de Portugal, abrangendo também um território da Espanha e de países africanos, cuja colônia é portuguesa, europeia. Ao chegarem, Camilo informa que eram gentilmente encaminhados a uma sala modelar de assembleia, um auditório, à maneira de câmaras representativas, onde as tribunas dos discursantes seriam ocupadas pelo grande público, isto é, por nós outros, os tutelados. Eles chegam então a um local onde são feitas as reuniões grandiosas e todos os tutelados iriam ocupar aquelas posições pertencentes aos discursantes naquela grande assembleia. Porém, eles iriam ali assistir, certamente, às falas do irmão Teócrito, cabendo ali o nível aos diretores, como no anfiteatro. Sobrepunha-se então ao cenário, não destituído de magnitude, um singular palor iluminado, que se diria jorrar do exterior. Palor, vamos ver, palidez, ato tornar palpável. Então, um local iluminado que jorrava do exterior miríficas gradações branco-azuladas. Então havia ali uma espécie de local onde uma luz mirífica, era direcionada, trazendo essa cor branco-azulada. Pouco a pouco o recinto foi se enchendo, os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias, tornando-se as arquibancadas ou tribunas como grandes camarotes destinados a classes sociais diferentes. Ele começava então a descrever o local, demonstrando que havia separação a depender da condição de cada um, condição essa espiritual. Nós sabemos que essa divisão não é feita de acordo com as posses materiais, que lá não existem. As posses são decorrentes do mérito de cada um pelos trabalhos exercidos, mas inexistente qualquer tipo de desigualdade social. Então, a diferenciação não era social, mas sim moral, vibratória. Os grupos, portanto, eram separados de acordo com a sua condição espiritual. Já falamos isso aqui por diversas vezes, que no plano espiritual não há diferenciação por posição política, por posição social, por posição de destaque em relação às suas posses, aos seus bens, mas sim em relação à sua condição moral, vibratória. Os grupos enchiam então os camarotes de acordo com a harmonia, com a vibração de cada um, apresentando o grau idêntico na escala das responsabilidades, dos méritos e dos deméritos. Vejam que a classificação no mundo dos espíritos é feita de acordo com as conquistas morais, as conquistas pessoais, as conquistas do sentimento e da moralidade. Aqueles que têm mais conquistas ocupam posições em que há mais responsabilidade, enquanto quem ainda não alcançou um grau elevado de moralidade ocupa posições consideradas inferiores, mas não no sentido pejorativo, apenas no sentido de que não terão atribuições maiores dadas àqueles que têm mais fibra moral para realizá-las. Camilo então diz que enquanto isso acontecia com eles, os responsáveis pelas dependências diversas do grande departamento
mantinham-se ao lado do seu diretor, ou seja, Teócrito, diretor do hospital. Os diretores das demais seções, então, ficavam ao lado de Teócrito, numa tribuna de honra, situada no nível da sala. Assistentes e vigilantes, por sua vez, acompanhavam os internos nas arquibancadas, com estes fraternalmente ombreando, quais modestos espectadores. Então vemos aí, como qualquer reunião que também se realiza na Terra, que quem vai falar fica numa posição mais elevada, mais de destaque, enquanto quem assiste fica numa posição ali de espectador, de público. E aí os assistentes ombreavam com eles todos ali, nessa condição. Camilo diz então que entre os primeiros notaram a presença do padre Anselmo, educador da falange de suicidas obsessores, aprisionados na torre. Nós conhecemos o Anselmo quando visitamos a torre através das palavras de Camilo, na torre de vigia que ficam os suicidas obsessores, suicidas que antes do suicídio haviam obsidiado muitas pessoas e também depois do suicídio prosseguiram com seus intentos na espiritualidade. E uma vez resgatados, ficavam na torre de vigia a fim de serem educados na moralidade. Estava presente então o padre Anselmo, que coordenava a torre de vigia e coordenava ainda os trabalhos junto aos suicidas obsessores. Também o irmão Miguel de Santarém, o conselheiro do isolamento, que nós também visitamos. O irmão João, o venerável ancião guia paciente e caridoso da triste falange do manicômio, que também visitamos e recebia, portanto, os desequilibrados na área sexual e na área do uso de drogas, né? Todos ladeando o diretor do departamento, Teócrito, responsável, por sua vez, pelo Hospital Maria de Nazaré. Ao passo que seus assistentes se mantinham conosco, com exceção de Romeu e Alceste, que, como iniciados, pertenciam a uma gradação mais elevada na hierarquia espiritual, não obstante a qualidade de discípulos de Teócrito. Então vejam que Camilo está descrevendo a posição de cada um. Os diretores das diversas seções, ombreados na posição de destaque, enquanto que os assistentes ombreavam com os tutelados que iriam assistir àquela reunião, com exceção de Romeu e Alceste, que eram assistentes, porém eram iniciados, estavam numa condição evolutiva maior. Camilo diz então que de longe podia distinguir a claridade argêntea que descia da majestosa cúpula alguns antigos companheiros, como Jerônimo, que estava cabisbaixo e pensativo, e também Agenor Penalva, o obsessor convertido sob cuidados do padre Anselmo, e ainda Olivier de Guzmán, que também participou na conversão do Agenor, depois de 38 anos de pacientes esforços. E aqui vejam que Camilo vai descrevendo os trabalhadores, fazendo a gente recordar do conteúdo da obra, já que visitamos todos esses casos, todas essas questões dos coordenadores e também daqueles que eram objeto dos estudos. Jerônimo, que iria reencarnar, Agenor Penalva, que é aquele antigo líder das trevas que havia sido colocado na torre de vigia para aprender conceitos novos e, depois de 38 anos ali, prosseguia com a sua existência convertida para novas experiências e, finalmente, para reparar todo o mal feito. Camilo diz que as feições dele, severas, duras, traduziam desconfianças, expectativa ansiosa e sombria, além de um pavor indefinível. Nós sabemos que ele foi obrigado a enfrentar todo o mal que fez à sua mãe, principalmente, ao seu pai, mas especialmente à sua mãe,
já que ele havia abandonado a sua mãe, feito ela sofrer muito, além de tantas outras dívidas acumuladas por suas atitudes. Então, ele deveria agora, arrependido, reparar todo esse mal. Por isso, essa condição dele ainda ansiosa, apavorado, porque sabia que iria enfrentar tudo aquilo que ele evitou enfrentar nos últimos 38 anos. Nós já passamos pela conversão de Agenor Penalva e agora encontramos ele ali também, aprendendo junto aos mentores do trabalho para a nova oportunidade terrena. Camilo prossegue, dizendo que em meio àquela augusta simplicidade se desenrolou a magna cerimônia. Nenhuma particularidade ou traço de ineditismo surpreendeu nossas atenções, ávidas do sensacionalismo mórbido da terra. Vejam esse comentário de Camilo, dizendo que apesar da importância daquela reunião, não havia nenhum tipo de sensacionalismo, não havia nenhum tipo de exagero, como a gente vê aqui na Terra, não é? Quando as autoridades se reúnem, aquela bajulação entre eles, aquela briga de egos, de vaidades que nós vemos nas reuniões das autoridades aqui na Terra. Lá não. Lá Camilo revela uma simplicidade augusta e não havia nada de ineditismo ou sensacionalismo mórbido, como nós vemos nas reuniões terrenas. Camilo então reflete: praza aos céus que um dia os homens encarnados responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade aprendam com os espíritos a singeleza que tivemos ocasião de apreciar quando se reunirem em festividades ou deliberações. Então Camilo faz justamente essa reflexão de que aqui na Terra um dia nós também nos reuniremos sem qualquer tipo de sensacionalismo ou bajulação ou exageros, seguindo o exemplo da espiritualidade, nessas reuniões singelas, nessas reuniões em que não há qualquer tipo de disputa de egos ou de vaidades. Apesar disso, tratava-se de uma reunião magna, uma sessão muito importante, onde se resolveriam destinos de centenas de criaturas que se deveriam recuperar do erro para marcharem ao encontro de Deus. Então vejam que apesar da simplicidade, a reunião era muito importante. A ausência de sensacionalismo, a simplicidade da reunião não fazia com que ela fosse uma reunião sem importância. Pelo contrário, era uma reunião muito importante, porque decidiria o destino de centenas de criaturas, centenas de suicidas que deveriam retornar ao plano físico para marchar na direção de Deus. Camilo então diz que irmão Teócrito levantou-se, que é o diretor do hospital, deixando irradiar do seu semblante, quase translúcido, um sorriso amável para os seus pupilos. Imaginem o amor que deve emanar de irmão Teócrito, o diretor de um hospital que resgata suicidas e possibilita o seu soerguimento, o seu prosseguimento na reparação do mal feito. Uma função muito bonita, muito importante e assessorada por entidades de luz, como Maria de Nazaré. Então, o sorriso que ele dava aos seus pupilos devia ser um sorriso muito amável, como relata Camilo, como se muito fraternalmente o saudasse, e depois de um aceno afável, começou, instilando novos anseios de vida nas almas deles. Vejam que Camilo se coloca como também um necessitado, porque ouvia as palavras de Teócrito através da sua alma, assim como todos que estavam ali, rejuvenescidos para a peleja do porvir, para as lutas que se seguiriam e que ele anunciava. Não esqueçamos que a espiritualidade acolhe, resgata o suicida, mas em nenhum momento diminui as suas responsabilidades, em nenhum momento oculta a necessidade da reparação e de que muitos desafios os aguardam
nas existências que se seguem. Não há essa ilusão, não há a mentira. As entidades nobres sempre dizem a verdade. Podem muitas vezes ocultá-la temporariamente para evitar desespero, para evitar o endividamento dessas criaturas. Porém, quando elas estão preparadas a ouvir, elas recebem as notícias verdadeiras. E no caso dos suicidas, a necessidade de retorno ao plano físico em situação difícil, limitados mentalmente, fisicamente, patrimonialmente e cercados muitas vezes de desafios que podem trazer uma frustração. Porém, sempre dispostos a auxiliá-los nessa caminhada. Então, irmão Teócrito não fazia diferente. Anunciava os desafios que eles passariam na próxima existência, dizendo: nós vos saudamos, diletos pupilos, caros irmãos em Jesus Cristo. E é em nome dele, esse nome excelso, que vos desejamos a gloriosa conquista da paz. A voz do irmão Teócrito, diz Camilo, ou as vibrações do seu pensamento generoso em favor deles todos, fazia-os entendê-lo, chegando ao entendimento doce, murmurante, quase confidencial. Vejam que as palavras de irmão Teócrito falavam na intimidade de cada um deles que estavam ali, como se estivesse falando individualmente, de forma confidencial. No entanto, a grande assistência ouvia irmão Teócrito nitidamente, sem que um só monossílabo se perdesse. Todos estavam, então, ouvindo de forma atenciosa, de forma atenta, as palavras de irmão Teócrito. Espanhóis afirmaram mais tarde que o orador falara naquela noite no seu idioma pátrio, havendo até mesmo expressões costumeiras do lar paterno, deles conhecidas desde a infância, o que muitos comovia e sensibilizava. Vejam que interessante esse fenômeno. Irmão Teócrito falava para todos, porém cada um ouvia na sua língua, inclusive com expressões costumeiras da região em que viviam. Vejam que capacidade irmão Teócrito e outras entidades de alta estirpe possuem. Nós temos outros exemplos, até mesmo na Bíblia, na descrição da vida do Cristo, quando em Pentecostes os discípulos também falavam no seu idioma, mas as diversas pessoas que ali se encontravam, cada uma ouvia no seu dialeto próprio. Esse fenômeno, então, muito comum entre espíritos de escol, também ocorrera naquela reunião. Espanhóis, portugueses e, quiçá, outras nacionalidades ouviram o irmão Teócrito cada um na sua língua, com as expressões próprias dos seus locais de vivência. Camilo então diz: nós, os portugueses, porém, contestáramos, pois o que ouvíramos fora o bom português clássico de Coimbra, ao passo que os brasileiros presentes diziam que haviam ouvido o suave e terno linguajar das plagas nativas, com seus acentos próprios e o sotaque que tanto desagrada em Portugal. Então, mais uma vez se confirma que todos os presentes ouviram irmão Teócrito, cada um na sua língua. E a informação interessante aqui de que o português brasileiro incomoda os portugueses. Esse dialeto que até hoje traz esse desagrado. Há então uma nota de rodapé da médium Ivone Pereira que diz: mesmo entre os desencarnados, somente espíritos muito elevados podem produzir semelhante fenômeno telepático. Então, de fato, como eu disse aqui, espíritos de escol, espíritos muito elevados que conseguem produzir esse fenômeno que Ivone Pereira revela ser um fenômeno telepático, porque ele fala
para as mentes de cada um dos ouvintes, cada um na sua língua, cada um com as suas expressões nativas. Portugueses, espanhóis e brasileiros, portanto, ouviam cada um na sua língua pátria. O sincero encantamento, então, a toda a assistência impregnava de emoções lenientes. Percebam, então, a elevação do irmão Teócrito, que causava emoção em todos. Ele prosseguiu: Não sois estranhos, meus amigos, ao móvel da presente reunião. Eles não eram estranhos para os objetivos daquela reunião. É o vosso futuro que aqui se delineia, o destino que vos aguarda, que será concertado em programação que devereis não apenas conhecer, mas acima de tudo estabelecer e aprovar. Irmão Teócrito, então, inicia a sua narrativa já falando dos desafios que os suicidas precisarão enfrentar nas suas existências futuras. Desde o dia em que os umbrais desta colônia correcional se descerraram por ordens do alto, a fim de vos recebermos e hospedarmos, tendes vivido entre as alternativas de um hospital-presídio. Desde então que aquele hospital havia sido inaugurado por determinação de Maria Santíssima, irmão Teócrito e talvez outros diretores antes dele, recebiam e hospedavam os suicidas nesse hospital-presídio. Presídio porque eles não poderiam de lá sair, mas sabemos que não é como o presídio da terra. Em vosso próprio benefício o fizemos, porém, para que mais fundas não se tornassem as vossas desgraças, mais ríspidas vossas responsabilidades nos desvios das inconsequências funestas que fatalmente vos teriam absorvido totalmente, por séculos de gravíssimas transgressões, não fosse a intervenção caridosa do pastor imaculado, que partiu à vossa procura, ansioso por vos trazer ao aprisco. Então vejam que irmão Teócrito revela que aquele auxílio da colônia era para que o suicida não sofresse mais ainda, para que as suas responsabilidades não fossem ainda mais ríspidas por conta das inconsequências do suicídio. E não somente do suicídio, mas por séculos de gravíssimas transgressões. Vejam que o objetivo da colônia é acolher suicidas, mas principalmente para auxiliá-los a reduzir o sofrimento das suas atitudes, das suas transgressões. Não fosse, portanto, a intervenção do pastor imaculado, Jesus Cristo, eles estariam entregues a sofrimentos terríveis. Jesus, portanto, havia partido à procura dos suicidas para trazê-los ao aprisco, relembrando então a passagem em que Jesus conta do pastor que vai atrás da ovelha que deixou o rebanho. Os suicidas, portanto, que deixaram o rebanho dos servos de Deus porque cometeram um crime terrível contra as suas leis, são buscados pelo Cristo. E a criação daquele instituto era um exemplo disso. No entanto, hoje, no dia da reunião, irmão Teócrito vinha para participá-los que a partir daquele momento, os mesmos portões que se fecharam sobre eles, aprisionando-os por impositivos de severa proteção e vigilância, abriam-se agora, permitindo-os liberdade. Era o dia da alta deles. Eles poderiam deixar o hospital-presídio para prosseguirem com suas tarefas de renovação. Estão livres da tutela do departamento hospitalar, meus irmãos, disse Teócrito. Tudo quanto a estes hospitais e esses presídios competia tentar, a fim de vos auxiliar na emergência crítica em que estáveis embaraçados, foi realizado. Tudo o que podia ser feito foi feito
por irmão Teócrito, por Padre Anselmo, por irmão João e por tantos outros coordenadores das diversas seções do hospital, para resgate completo dos suicidas. E nós acompanhamos essa trajetória nessa obra. Vimos Camilo passando por todos os níveis, até mesmo visitando suicidas mais graves, com as terapêuticas direcionadas ao plano físico, nas sessões mediúnicas, a necessidade da intervenção mediúnica para a comunicação deles, dando o choque anímico necessário, bem como as visitas feitas às futuras mães e pais que receberiam esses suicidas, passando ainda pelo setor de preparação das suas encarnações e a formação dos seus corpos físicos. Então tudo havia sido realizado para eles. De agora em diante, novas tentativas se impõem ao vosso trajeto, novos afazeres e condições de vida reclamam de vossa parte atividades e energias que sinceramente desejamos, sem esmorecimento nem tibieza. Era necessário que eles, portanto, abraçassem essas novas oportunidades fora dali, prosseguindo nas vidas físicas, sem tibieza, sem esmorecimento, com ânimo, com força de vontade, para reparar o mal feito e resgatar as faltas cometidas. Pois já tereis bem compreendido que jamais, jamais haveis de morrer. É a primeira lição do suicida, que a vida do espírito não cessa, que o espírito é imortal, que jamais haveremos de morrer. O que morre é o corpo físico. Jamais conseguiremos desaparecer da frente de vós mesmos, de nós mesmos, ou da frente da criação ou do universo. Nós nunca poderemos fugir de nós mesmos, das nossas condutas, nossas escolhas, nossas atitudes. Sempre nos deparamos com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Portanto, os suicidas aprendem, primeiramente, a imortalidade da alma e que nós sempre teremos que nos deparar com as consequências das nossas escolhas. E além disso, também com a criação e com o universo, sempre voltamos ao encontro do nosso Criador. E isso acontece porque somos criaturas emanadas do fluido eterno da mente divina. Temos um pedaço de Deus em nós, uma chama que o próprio Deus colocou em cada um, dando-nos uma de suas características, que é a imortalidade, residindo em nós a vida eterna daquele que nos concedeu a glória de nos criar à sua semelhança, o que equivale a dizer que somos como Ele é, ou seja, eternos. Vede que, possuindo vida eterna, finalidade gloriosa reclama a vossa presença no seio da eterna pátria, ou seja, se somos eternos, temos uma finalidade gloriosa na espiritualidade, que é a nossa pátria eterna. Sempre voltamos para a pátria verdadeira, que é o mundo espiritual, onde o soberano Senhor do universo mantém a intensidade da sua glória. A nossa finalidade, portanto, é prosseguir na vida espiritual, nossa pátria verdadeira, aproveitando cada oportunidade aqui na Terra, a fim de nos elevarmos moralmente. Para que, pois, haveis de recalcitrar contra a vossa origem divina? Por que lutar contra a nossa origem divina, eterna, voltada sempre para o bom e para o belo, para o bem e para o belo? Por que se inferiorizar a criatura na desobediência contumaz às leis imutáveis da criação? Porque nós, aqui encarnados, teimamos em desobedecer às leis divinas de forma contumaz, ou seja, de forma reiterada. Se no seu cumprimento é que encontraremos os verdadeiros motivos para nos sentirmos honrados, assim como a felicidade, porque tanto nos empenhamos e suspiramos, a alegria, a paz,
a glória imorredoura. Vejam que irmão Teócrito pergunta, indaga a todos nós, por que teimamos no erro, se no acerto está a nossa felicidade, se no bem está a nossa alegria, a nossa paz, a nossa glória? Por que insistimos no erro? E aí ele se direciona diretamente aos suicidas. Vosso suicídio para que vos aproveitou? O que adiantou se matar? Apenas para vós próprios demonstrar o grau de ignorância e de inferioridade em que laboráveis, presumindo possuir muito saber e muita ciência. O suicídio, portanto, para eles, somente havia demonstrado o grau de ignorância sobre a vida espiritual e o nível de inferioridade em que eles estavam, já que presumiam saber tudo, saber sobre a ciência, saber sobre os segredos do universo, sendo que nada sabiam. O suicídio, então, havia servido apenas para distender as amarguras deles, a longitudes incalculáveis para o raciocínio. Nós sabemos o sofrimento que eles passam. Nós acompanhamos aqui o sofrimento de Camilo e de tantos outros que o escolheram às portas do suicídio. O suicídio, então, somente havia servido para mostrar a ignorância deles e para estender, para multiplicar as suas dores, quando seria muito mais suave, porque meritório, acomodá-los aos impositivos da lei, que permite as atribulações cotidianas como incentivo ao espírito para o progresso. Vejam que ele coloca que era preferível permanecer na terra sofrendo, esse sofrimento causado pelas atribulações cotidianas, que serve de incentivo para o nosso progresso e para a elaboração das faculdades sublimes de que somos depositários. Vejam que irmão Teócrito trata da função da dor, da função da expiação. Primeiro, para expiarmos o mal cometido e, segundo, para desenvolvermos faculdades sublimes do nosso espírito. O suicídio, portanto, é uma fuga dessas atribulações, dessas tribulações, dessas dificuldades que servem de estímulo ao nosso progresso. Por isso a fuga é errônea. A fuga nos atrasa porque a expiação estava prevista, estava aceita por nós antes de reencarnarmos, nessa espécie de contrato que assinamos com a espiritualidade antes do regresso à vida física. Irmão Teócrito então prossegue: que vos sirva a amarga lição da experiência, meus amigos, que pelo menos eles tirassem a experiência daquela situação terrível do suicídio, que pelo menos servisse de lição. Que as lágrimas vertidas por vossas almas, inconsoláveis na presença da realidade que contemplaram, se perpetuem nos refolhos das vossas consciências. Vejam a importância da expiação no sentido de arrependimento. Teócrito pedia que eles se lembrassem das lágrimas vertidas quando estavam no Vale dos Suicidas, que aquelas lágrimas se perpetuassem nos refolhos das consciências, ou seja, na lembrança deles, como uma advertência salutar para os dias que viriam. Quando, então, nos deparamos com os desafios da vida física, nos lembremos das lágrimas que vertemos no passado, pelas experiências sofridas por conta de nossas atitudes impensadas, e que isso sirva de alerta, de advertência, para que não caiamos nos mesmos erros, quando renovamos as experiências que deixamos fracassar, praticando as sublimes tentativas da reabilitação. Estamos na Terra para essa reabilitação da alma. Portanto, lembremo-nos do sofrimento que passamos quando erramos no passado e despertamos no mundo espiritual, seja como suicida, seja como um sofredor. Mas que sirva isso tudo de advertência
nas experiências novas que vivemos na Terra. Irmão Teócrito, então, disse a eles todos: participando-vos a liberdade que por lei vos é outorgada, referimo-nos ao direito que tendes de, por vós mesmos e sob vossa responsabilidade, tratar dos interesses próprios, presidindo com vosso próprio raciocínio os destinos que vos aguardam. Ele esclarecia, portanto, que os suicidas estavam voltando ao plano físico porque era da lei divina a liberdade que estava sendo concedida e que eles aproveitassem, através do livre-arbítrio, aquela oportunidade, que o próprio raciocínio deles iria possibilitar, já que eles estavam vivendo justamente uma oportunidade única de regressarem ao plano físico, numa oportunidade reencarnatória que iria possibilitar o seu despertar, a reparação do mal e, através do livre-arbítrio, a escolha pelo bem. Por isso ele vai dizer: sim, sois livres de escolher o que melhor vos parecer. Recebestes, onde até agora estagiastes, elucidações convenientes, que vos permitem o critério da escolha. Reflitamos, portanto, no final da live de hoje, sobre esse livre-arbítrio que irmão Teócrito fala para os suicidas ali reunidos e que agora iriam se ver livres do amparo da colônia para experienciarem na carne. Irmão Teócrito destaca o destino que os aguardam: estariam submetidos à livre escolha de cada um deles. O que era melhor para cada um, eles poderiam escolher, recebendo até ali elucidações, explicações, verdadeiras aulas, cursos, para que eles pudessem escolher com maior propriedade. Portanto, a oportunidade dada por irmão Teócrito e, além dele, pela própria lei divina, era no sentido de livre-arbítrio, liberdade de escolha de cada um deles numa nova experiência terrena, se vendo então livres do hospital presídio, para que numa nova experiência na carne pudessem demonstrar que mudaram, demonstrar que aprenderam a origem das suas almas, a imortalidade dos seus espíritos e que o suicídio nunca é a resposta para a fuga das tribulações na Terra, que são naturais, que são consequências do nosso passado e que são necessárias ao nosso aprimoramento. Agradeço, portanto, a todos que acompanham o curso e os convido para prosseguirmos amanhã no estudo dessa obra magnífica e tantas outras obras que passaremos no futuro, a fim de estudarmos essa doutrina libertadora e que nos possibilita essas reflexões que muitos aqui na Terra estão distantes e não querem realizar. Finalizo, portanto, como sempre faço, com uma oração, pedindo à espiritualidade amiga que não desistam de nós, que apesar das nossas falhas, da nossa pequenez, das nossas tribulações resultantes da nossa própria escolha, queremos o bem, queremos servir, queremos trabalhar em nome do Cristo, sendo, ainda que temporariamente e em cargos muito singelos, componentes dessa legião dos servos de Maria, para levar as palavras do nosso Senhor Jesus aos corações atribulados, sofredores, principalmente aqueles que optaram pelo suicídio, ao invés de prosseguirem na vida física, lutando em favor deles próprios. Pedimos então aos nossos amigos espirituais que prossigam a nos abençoar com sua presença, a nos alertar das necessidades da alma e das necessidades do nosso aprimoramento,
a fim de que tomemos as melhores decisões, as escolhas que foram dadas a todos os reencarnantes, a todos os que receberam a oportunidade de realizar as suas lutas na Terra e concatenar as suas ideias numa consciência já desperta pelos valores espirituais. Que a bondade do nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos, nos envolva e nos proteja, e que nós estejamos sintonizados com essa espiritualidade superior para recebermos as suas vibrações, as suas orientações e, principalmente, as suas lições, a fim de que aprendamos e sigamos nessa tarefa redentora do autoaprimoramento e da prática da caridade. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.